Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, portanto, à pergunta dela que diz assim: André, como agir com o rapaz que, quando quer sair comigo, fica todo amoroso, depois que ficamos ele fica frio, parece que nunca me viu? Meu Deus do céu, minha querida. Gente. Anjo, você deve ser nova, não é possível. Porque eu não acredito que uma mulher, vamos colocar depois dos 25, ainda caia nesse tipo de coisa aqui, como que quando a gente é adolescente ou é primeiro relacionamento. Porque esse tipo de situação, né, gente, é muito... Né, quando quer sair comigo, fica amoroso. Depois fica frio, parece que nunca me viu. Tem isso ainda. Parece que nunca me viu. Ou seja, é o caso clássico, meu anjo, do ficante. É o caso clássico do oi sumida. É o caso clássico daquele que te coloca no congelador emocional. E quando bate a fominha, se é que você me entende, é a hora que ele descongela. Eu tenho que descongelar como? O quentinho. Ou seja, sou amoroso. Deixa eu tirar ela do congelador. Oi, linda, tudo bem? Tá sumida. Nossa, saudade. Descongelou, matou a fome, depois congelador de novo, bem. Se duvidar, finjo que nem te conheço. Agora, é isso que eu quero pra mim? Ai, meu Deus, por isso que eu falo, as histórias das outras pessoas, elas fazem com que a gente se recorde de algumas situações, né? Ou faz com que a gente aprenda. Essa pergunta aqui, eu fazendo esse raciocínio, ai meu Deus, fez eu me recordar lá de 1998. 98. Eu estava com 21 aninhos. Aliás, isso fez eu me recordar que eu falei de maneira equivocada aqui no YouTube. Eu falei que eu perdi a virgindade com 22. Não, foi com 21. 98 eu tava com 21. Não foi com 22 não, foi com 21. E aí o que aconteceu? Eu perdi a virgindade com 21, com uma pessoa que eu gostava muito, era muito apaixonado por esse rapaz. Só que esse rapaz, tá vendo, não me dava atenção, vivia em crise, achava que aquilo não deveria ter acontecido. Ai, cara, foi um inferno. E aí, foi no começo de 98 que eu fiquei com esse rapaz que eu gostava muito. Final de 98, justamente porque eu estava tão frustrado com esse rapaz, lembrando que com 21, além de ser primeiras experiências que eu tive, gente, eu tinha zero inteligência emocional. Eu era um poço de insegurança, baixíssima autoestima, falta total de amor próprio. Meu Deus, eu era o caos. E aí, então, no final de 98, tinha um rapaz na faculdade que ele era muito bonito. Ele era milhões de vezes mais bonito do cara que eu era apaixonado. Muito mais. Mas tá vendo? Eu era apaixonado pelo outro. Mas esse, de ser tão bonito desse jeito, e um dia ele me deu moral, começou, sei lá, me chavecar, umas coisas assim. Aí eu caí, eu fiquei com ele. E tá vendo? Naquela época, eu era assim, ó, apaixonadinho. Eu queria amor, eu não queria sexo. Olha isso, eu queria amor. O sexo era consequência de amor. E eu fiquei com esse rapaz, esse bonitão aí. No outro dia, olha, por isso que eu me lembrei. Aqui, ó. Parece que nunca me viu. No outro dia, ele passou por mim como se não me conhecesse. E olha que eu já estava preparado para dar um bom dia, até sair no coraçãozinho. E quando ele... Não é que ele fingiu que não me conhecesse, acho que ele só fez assim com a cabeça, sabe? Tipo, e seguiu indiferente. Eu fiquei assim, ó. Passado. Mas, diferente daquele que eu era apaixonado e louco, esse daqui, eu fui mais por causa da beleza dele mesmo. Então, não tinha paixão, não tinha sentimento aqui. Então, esse gesto dele não me afetou tanto. Essa indiferença dele fez só com que eu ficasse com o ranço dele. Só. Mas aí é que tá. O meu ranço foi ótimo. Eu fiquei com o ranço dele. Por quê? Porque passou um tempinho, olha lá, ele me colocou no congelador emocional, certo? A indiferença, a frieza, me colocou no congelador. Aquela época nem celular tinha, então não tinha como mandar uma mensaginha pra mim do oi sumido. Mas eu estava um dia na biblioteca, sentadinho, pesquisando, porque estamos falando de uma época que você tinha que pegar o livro, abrir e pesquisar. E aí ele veio lá na casa onde a gente morava, só com aquele shortinho de jogar bola, sem camisa, e começou meio que querer lá se aproximar e não sei o quê.
E eu fui o quê? Indiferente. Ou seja, o calorzinho dele para querer me descongelar, descongelou também. Eu tava com o ranço dele, e aí eu lembro que ele fez assim, não sei por que tá assim. Eu só olhei pra ele, com cara assim, tipo, juro, gente, eu não falei uma palavra. Eu só olhei, tipo, Nossa, ele saiu pisando duro. Então assim, ó, eu tinha zero autoestima, zero amor próprio, mas eu tinha ranço. Isso me ajudou. E por que eu tinha ranço dele? Porque não deu tempo de eu me apaixonar, eu era apaixonado pelo outro. Porque se fosse o outro, bem, que chegasse, eu estava derretido, feito manteiga na chapa. Então, você está vendo quando a gente não tem inteligência emocional, que era o meu caso lá atrás, a pessoa, se a gente tem um pouquinho de expectativa, de projeção, de sentimentozinho, de paixãozinha que a gente coloca na pessoa, então, tem problema eu ter sentimentos por alguém? Não tem. Desde que eu tenha inteligência emocional. Quando eu já coloco projeções em cima de alguém que nem tá me dando razões para eu permanecer ali. Bom, se eu já tô colocando emoções em quem nem tá me dando razões para eu estar ali, isso já mostra que eu não tenho inteligência emocional. Porque quem tem inteligência emocional começa a projetar coisas e colocar onde eu tô recebendo o mínimo, pelo menos. Para eu colocar o mínimo, eu tenho que receber o mínimo. Quando a gente não tem inteligência emocional, quando a gente já dá o máximo sem receber o mínimo. E aí é a hora que a coisa... Aí vira isso aqui. Aí vira esse negócio aqui. Onde a pessoa me congela e descongela a hora que ela quiser. E todas as vezes que ela vem me descongelar, eu caio. Ó, presta atenção. Ainda que você esteja no caminho, como todos nós estamos, é que uns estão em estágios mais avançados. Porque não existe... não tem um estado onde eu chego e acabou. Sabe como se fosse na teoria católica que tem o inferno, o purgatório e o céu? Se eu cheguei no céu, já não tem mais para onde eu ir, já estou no céu. Não. Inteligência emocional não existe isso. Se eu já atingi inteligência emocional, não tem. Pode ter diferenças de níveis, mas ela está sempre sendo construída. Não tem um estágio pronto. Eu já cheguei no céu da inteligência emocional, não tem mais para onde eu ir. Não existe isso. Mas se você ainda está nos níveis mais lá embaixo de inteligência emocional, mas pelo menos eu posso não estar com a inteligência emocional em dia por enquanto, mas eu não vou permitir que a pessoa venha com palavrinhas para me descongelar. Ou seja, a pessoa claramente está me usando. Eu não vou permitir me sujeitar a isso. Aliás, quando eu coloco isso, eu estou usando o racional. E esse racional, eu agindo desse jeito, me dá sustentação para eu avançar níveis na inteligência emocional. Porque eu vou tomando posse de mim. E quanto mais eu vou tomando posse de mim, é o autoconhecimento, vou me percebendo, vou percebendo situações. Não, isso não é para mim. Isso aqui é uma pessoa que me usa. Eu não sou um objeto. A não ser que você queira ser usada, porque eu também estou usando. Aí tudo bem. Eu não estou numa fase como você estava, André. Eu quero amor, o sexo é consequência. Eu não estou nessa fase. Eu vou usar também. Bom, aí tudo bem. Mas não é o caso aqui. O caso aqui da pergunta mostra um incômodo. Se mostra um incômodo é porque não é o que eu quero. E aí, então, eu vou me colocando, eu vou me posicionando, eu vou me conhecendo, isso é o autoconhecimento, eu vou me enraizando em mim. E isso vai me trazendo inteligência emocional. E isso vai fazendo com que eu viva o que eu quero viver. Eu não me sujeito a viver uma coisa que não corresponde ao que eu quero viver. Não parece contraditório? A gente viver uma coisa que não corresponde com o que a gente gostaria de viver? Mas acontece. Por causa das nossas carências, das nossas ilusões, a gente acaba vivendo uma coisa que a gente nem gostaria de estar vivendo. E detalhe, somos nós que nos colocamos nessa situação. Então, eu não estou vivendo uma situação, por exemplo, eu estou vivendo uma situação onde eu queria ser rico, mas eu não sou. Então, tá vendo? Eu estou vivendo uma situação que eu nasci numa família que não tem dinheiro, então eu estou vivendo numa situação que não é o que eu gostaria de viver. Mas eu posso trabalhar essa questão, óbvio, mas foram as condições onde eu nasci. Agora, quando eu começo a me sujeitar a ficar com um boy que claramente só está me usando, não é o que eu quero, mas eu estou aqui. Então, eu estou me colocando aqui. É como se, já que eu usei o exemplo da pobreza,
Eu quero ser rico, mas eu vou lá e fico numa situação de pobreza, podendo estar numa situação de riqueza. Você está entendendo? Eu me coloco numa situação de migalha, sendo que eu poderia estar recebendo banquete. Coisas a serem pensadas. Pensemos. Quer vir aqui para o atendimento online? Onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.